Olá, pessoal! Seja bem-vindo à websérie À Beira Leito. Eu sou a fisioterapeuta Camila Máximo. No vídeo de agora, nós iremos conversar um pouco a respeito do uso da oxigenoterapia em crianças com Covid-19. Então, eu fiz um levantamento atual a respeito como que nós devemos administrar o oxigênio para essa população acometida pela Covid-19. Então, nós vamos ver que a gente vai precisar suplementar com oxigênio a criança que apresentar uma saturação periférica de O2 menor que 94%. Valores acima de 94% não precisam de suplementação de O2, tá? E um ponto importante. Essa criança vai para o oxigênio se ela tiver uma saturação menor que 94, mas sem sinais clínicos de insuficiência ventilatória ou esforço. A sugestão a respeito da coleta de gasometria arterial, ela vai acontecer nas seguintes situações. Então, primeiramente, essa gasometria ela deve ser coletada em ar ambiente para a gente poder ter um dado real da nossa criança. E aí, a partir disso, a gente vai ter três variáveis. Então, a primeira delas, que se a PaO2 da minha criança for maior do que 75 milímetros de Hg, então ela vai para o catéter nasal de O2 até 6 litros por minuto, ok? Agora, se na gasometria a PaO2 vier entre 63 e 75 milímetros de Hg, eu devo instituir uma máscara não reinalante com reservatório e faço o ajuste de O2 de 10 a 15 litros por minuto. Ou eu ainda posso ter a terceira situação, que é quando a PaO2 da minha criança vem menor do que 63 milímetros de Hg. E aí, para esta situação, é sugerido o uso da intubação orotraqueal. Tá? E aí é muito fácil, né, a gente instituir isso como um protocolo na nossa instituição. Então, a gente tem esse protocolo que foi liberado pela equipe do CREFITO 3, agora para o ano de 2020. É um protocolo mais atual. E aí nós vemos o quê? Que para os pacientes que apresentam uma saturação maior que 93%, 94%, a gente não precisa suplementar com O2. Caso a saturação seja menor que 92%, 93%, a gente vai se deparar com duas situações. Se ele não tiver sinais de desconforto respiratório, é coletado a gasometria arterial e aí a gente pode ter as três situações. Então, primeiramente, uma PaO2 maior que 75 milímetros de Hg e aí o paciente vai para o catéter de O2. Se a PaO2 ficar entre 63 e 75 milímetros de Hg, máscara reservatório. E em casos de uma PaO2 menor do que 63, é indicado intubação. Assim como é indicado a intubação orotraqueal, caso o paciente apresente uma saturação menor que 92% com sinais de desconforto respiratório. Então, ainda é
mantido a prerrogativa do quê? De intubação precoce para os nossos pacientes. A respeito da máscara de Venturi, né? O porquê que a gente opta por usar a máscara reservatória, que é aquela máscara que tem a bagzinha, ao invés da máscara de Venturi. Porque ela libera uma quantidade de aerosóis muito elevadas para o meio externo. E aí a gente vê uma alta taxa de contaminação quando utilizada a máscara de Venturi. Então, deve-se evitar a utilização desse tipo de dispositivo. A respeito da administração dos broncodilatadores, né, ela deve ser mantida, né, principalmente quando a gente tem uma população de pneumopatas crônicos que faz uso recorrente dessas medicações. Entretanto, a gente deve evitar a inalação convencional com fluxo de O2 ou ar comprimido, pelo risco de liberar muitos aerossóis para o meio e aumentar as taxas de contaminação. E aí a gente deve, então, administrar estas medicações via aerossol dosimetrado e utilização de espaçadores, como a gente pode ver na imagem aqui abaixo. Então, para a gente poder fechar o diagnóstico clínico do paciente com Covid-19 em pediatria, a gente deve haver pelo menos duas das seguintes condições para o diagnóstico clínico da Covid na população infantil. Então, a primeira delas, e tida como uma das principais, refere-se à presença de febre, tosse, desconforto respiratório ou taquipneia ou fadiga muscular. 2. Hemograma normal ou leucopenia ou elevação da proteína C reativa. Ou ainda, 3. Raio-X ou tomografia computadorizada do tórax alterados com consolidação e sinal de vidro fosco. Então, a gente deve levar em conta principalmente o primeiro achado, então, que são os achados clínicos, que é a presença de febre, desconforto respiratório e taquipneia, e aí eu associo ou a presença de alteração nos exames laboratoriais ou alteração dos exames radiológicos. Não necessariamente eu preciso ter as duas alterações presentes para o meu paciente. E cabe pensar o quê? Que eu vou considerar que o meu paciente está com uma taquipneia em que situação? Então, se ele tem menos de 2 meses de vida, quando a minha criança está com uma frequência respiratória maior do que 60%, para a população de 2 a 11 meses, uma frequência respiratória acima de 50%, e para os maiores, uma frequência respiratória acima de 40%. Então, diante disso, eu posso considerar que a minha criança está taquipneica, né? E aí, o que a gente vê a respeito da oxigenoterapia para esta população, tá? Que ela acaba sendo utilizada em amplo espectro para pediatria, porque a maioria dos pacientes pediátricos apresentam a forma leve a moderada dos sinais e sintomas da Covid-19, tá? Então, a gente tem esses números aqui. Então, que 5% destas crianças vão ser assintomáticas, 51% vão apresentar sintomas leves, 39%
sintomas moderados e apenas 5% dessa população vai apresentar sintomas graves ou gravíssimos, e na maioria das vezes a gente vê o quê? Que são crianças que já apresentam comprometimentos prévios, então, ou são crianças sindrômicas, ou que já apresentam um comprometimento dos sistemas respiratório, cardiológico e ou neurológico prévio. Tá? E aí alguns pontos que são importantes que a gente deve ter de atenção com a população pediátrica. Então, primeiramente, a importância do monitoramento contínuo da saturação. Então, esse paciente deve estar monitorado, de preferência 24 horas, com um monitor multiparamétrico. Então, mantenha ali um oxímetro bem posicionada, veja se as curvas desta oximetria estão de acordo, ok? E aí a gente vai procurar uma saturação acima de 94% para aqueles pacientes que estão infectados, porém que antes eram rígidos, ou acima de 90% nos pacientes com doença crônica prévia. E que a administração de oxigênio suplementar com catéter a gente faz até 6 litros, embora na prática a gente acaba optando entre 2, 3 litros, para não ter o risco de lesão das narinas da nossa criança. Ou ainda o uso da máscara com reservatório a 10 litros por minuto, para aqueles pacientes que precisam de um suporte maior de oxigênio. Ok? E aí a gente tem o algoritmo, né, ou o protocolo sugerido para administração ou não de oxigênio para os nossos pacientes. Então, alguns pontos que são importantes e que a gente deve relembrar. Então, a criança chega no pronto atendimento, chega na minha unidade de terapia intensiva. Verifique a saturação periférica e veja se essa criança não tem sinais de desconforto. Se ela tiver sinais de desconforto com uma saturação menor do que 93%, 94%, intubação orotraqueal. Ela está com a saturação mais baixa, mas não tem sinais de desconforto, faço a coleta da gasometria arterial em ar ambiente e aí trabalho com aquelas 3 faixas. Para uma PaO2 acima de 75 milímetros de Hg, catéter nasal. Para uma PaO2 entre 63 e 75 milímetros, máscara reservatória. PaO2 menor do que 63, indicação de tubo. E a gente só suplementa O2 para os pacientes que apresentam saturação menor ou igual a 93, 94%. E aí, para a gente finalizar, ainda há questionamentos a respeito do catéter nasal de alto fluxo e a administração de ventilação não invasiva. E aí, o que a gente tem diante destes 2 assuntos? Então, que há descrição na literatura de um potencial aumento de aerosolização, não sendo sugerido seu uso rotineiro como opção à intubação orotraqueal e ventilação invasiva. E que em situações específicas, as quais há a possibilidade do adequado isolamento respiratório e o uso de EPIs com paramentação para aerossóis pela equipe, pode-se considerar o uso da VNI ou catéter nasal de alto fluxo. Então, pessoal, era esse o recado que eu tinha para passar para vocês e reforço a importância de uma boa monitoração à beira-leito do paciente de vocês. Muito obrigada pela atenção de todos, um grande abraço.